Fala, nação rubro-negra! O clima já amanheceu diferente no Rio de Janeiro, e não é para menos. O Flamengo começou o dia movimentando o noticiário e dando os primeiros sinais de como pretende construir o elenco para esta nova temporada. Logo nas primeiras horas da manhã, o zagueiro Vitão desembarcou na cidade, interrompendo as férias para cumprir toda a parte burocrática que antecede a oficialização da sua chegada ao Mengão. Ele pousou por volta de 5 horas e 40 minutos, seguiu para os exames médicos e a tendência é que assine contrato ainda hoje, se colocando como o primeiro reforço desta caminhada. Até pela forma como falou na chegada, dá para sentir que está ansioso, motivado e consciente da responsabilidade de vestir o manto. O defensor estava curtindo os dias de descanso no Nordeste, passou por Recife de madrugada e voou direto para o Rio, tudo para agilizar o processo e se colocar à disposição. Depois de assinar, deve retornar para fechar esse curto período de férias e se reapresentar junto com o restante do elenco. Esse movimento acontece justamente no momento em que o Flamengo toma uma decisão importante nos bastidores. A reapresentação está marcada para o dia 12 de janeiro. Mesmo com o período trabalhista indicando que o clube teria a obrigação de dar férias até o dia 18, a diretoria optou por organizar o calendário de outra forma, pensando na pausa da Copa do meio do ano. Assim, o elenco vai voltar antes, iniciar a preparação física e técnica no Ninho do Urubu e construir a pré-temporada voltada para os primeiros desafios de 2026. E no meio disso surge a expectativa enorme sobre a Supercopa, que ainda não tem dia, local ou horário confirmados. Tudo está em aberto e pode mudar. Mas o pensamento é estar pronto no momento em que baterem o martelo para valer. Enquanto isso, outra pauta quente movimenta o noticiário rubro-negro: a situação de Matias Vinha. O lateral desperta interesse fora do Brasil e o River Plate teria voltado à carga com uma nova tentativa, agora oferecendo um empréstimo. Só que a postura do Flamengo mudou bastante e está totalmente definida. Não há conversa para liberar por empréstimo e muito menos aceitar uma negociação por valores abaixo do que o clube considera justo. A saída, se acontecer, deve ser somente de forma definitiva. Ainda existem outras equipes de olho na contratação, mas nada avança sem atender às condições impostas pela diretoria. Do outro lado, parte da torcida ainda manifesta o desejo de ver o jogador permanecer e ganhar oportunidades, já que não teve tanto espaço com o técnico atual. 2026 pode ser um ano de reviravoltas para ele, mas tudo depende do que acontecer nas próximas semanas. No meio de tudo isso, uma notícia positiva envolve o volante Éric Pulgar, que encerrou o ano sendo eleito o melhor esportista chileno. Não foi apenas o melhor jogador de futebol do país, mas sim o melhor esportista no geral. Um reconhecimento importante para um atleta que viveu bons momentos na temporada. Mesmo tendo enfrentado uma lesão séria contra o Bayern e passado alguns meses afastado, conseguiu entregar atuações consistentes e manter um nível alto com o manto rubro-negro. Agora, a expectativa é de que ele volte 100% e repita a evolução, principalmente porque será uma peça essencial na engrenagem do time. É um cenário que reforça como o elenco tem qualidade, mas ainda precisa de ajustes pontuais. E é justamente aí que entra o nome de Caio Jorge. A situação ganhou força depois que veio à tona que o Flamengo estaria disposto a oferecer um salário praticamente 2 vezes maior do que ele recebe no Cruzeiro.
A proposta foi comunicada ao staff do atacante e ele já falou internamente sobre o posicionamento. Mesmo reconhecendo que seria uma valorização gigante, o jogador não pretende forçar saída. Existe uma gratidão grande com o clube mineiro, que acreditou nele quando a passagem pela Europa não engrenou. O entendimento é que não há motivo para criar desgaste e que qualquer movimento só acontece se houver acordo natural entre as partes. Do lado celeste, a resistência é alta e a negociação é tratada como algo extremamente difícil. E diante desse cenário, o Flamengo observa que talvez seja melhor não insistir onde não há abertura. O mercado oferece alternativas e há outros atacantes que também despertam interesse, como Marcos Leonardo, que está no radar após perder espaço no futebol internacional. No fim das contas, a sensação é de que o Flamengo está se posicionando. O zagueiro está chegando, o lateral pode sair, o meio-campo se fortalece e um nome para o ataque segue como prioridade. Ao mesmo tempo, o clube precisa definir a situação do gol, já que essa é uma posição tratada como urgente. A construção do elenco passa por decisões claras, e é isso que parece estar acontecendo agora, com movimentos calculados e prioridades definidas. Amanhã começou com movimentação no aeroporto, dia cheio no Ninho do Urubu e mais uma etapa para montar o Flamengo, que vai entrar em campo em 2026 para brigar por títulos e responder às expectativas da torcida, que sempre sonha alto. A movimentação continua intensa nos bastidores e o clima é de preparação total. Porque cada passo que o Flamengo dá agora interfere diretamente no que vai acontecer quando a bola rolar. Depois da chegada de Vitão e da reapresentação marcada, o ambiente no Ninho do Urubu promete ser de ajustes, avaliações e, principalmente, decisões difíceis. A diretoria sabe que o elenco tem qualidade, mas também entende que precisa equilibrar experiência, competitividade e peças capazes de resolver jogos grandes. É por isso que o clube não descarta mudanças até mesmo em setores que pareciam intocáveis, avaliando nomes que podem sair, outros que podem renovar e atletas que chegam com expectativa de titularidade. O que está sendo construído é uma pré-temporada com cara de recomeço, mas sem perder a identidade vencedora que o torcedor rubro-negro cobra. Dentro desse contexto, o caso do Caio Jorge não é apenas uma negociação, é uma demonstração clara de estratégia. A oferta salarial que o Flamengo colocou à mesa mostra que existe intenção real de ter o atacante, mas também deixa claro que o clube não pretende entrar em queda de braço sem necessidade. A decisão do jogador de não forçar saída reforça que o desfecho depende muito mais da postura do Cruzeiro do que da vontade do atacante. E quando um clube deixa evidente que só aceita vender por valores elevados, o cenário se complica. O Flamengo entende que insistir pode ser um erro estratégico, especialmente quando existem outras alternativas no mercado. Isso abre espaço para outros nomes, outros perfis e até outros planos para uma função de referência ofensiva, porque o clube precisa de alguém que chegue para disputar posição e entregar impacto imediato. Enquanto isso, o caso de Matias Vinha segue como uma pauta que divide opiniões. De um lado, o interesse de clubes sul-americanos, especialmente com propostas que não agradam ao Flamengo. Do outro, uma ala da torcida que acredita que o lateral ainda pode entregar mais se tiver sequência e confiança. O posicionamento do clube é duro, saída somente em definitivo, com valores condizentes ao investimento realizado. Essa postura indica que o Flamengo prefere manter o jogador a aceitar algo que seja considerado desvantagem. A temporada passada não deu a ele o protagonismo esperado, mas isso não significa que esteja descartado.
Pelo contrário, 2026 pode ser um divisor de águas. Dependendo de como ele irá se apresentar na pré-temporada e de como o novo planejamento tático será montado. No setor defensivo, a chegada de Vitão pode ser apenas o primeiro passo. Ele interrompeu férias, chegou cedo ao Rio de Janeiro, fez exames e deve assinar contrato oficialmente ainda hoje. O fato de ter saído de Maragode, passado por Recife e viajado de madrugada para estar disponível rapidamente, demonstra que existe vontade de aproveitar a oportunidade. O jogador sabe que vestir o manto cria cobranças imediatas e que o torcedor não tem paciência para adaptação sem entrega. É uma contratação que tem como objetivo aumentar a competitividade entre os zagueiros, dificultando a vida de quem estava confortável na posição. O elenco precisa dessa disputa saudável, porque as decisões deste ano incluem campeonatos pesados e jogos que serão decididos em detalhes. Na parte física, a reapresentação antecipada para o dia 12 de janeiro muda completamente o ritmo de preparação. O elenco jogou até o dia 18 de dezembro e, mesmo assim, volta antes do prazo normal de férias por conta do planejamento superior. Isso só acontece porque existe uma parada programada no meio do ano, o que permite compensar os dias futuramente. O mais importante agora é iniciar os trabalhos com intensidade, porque a pré-temporada não será apenas física, será técnica e tática. Haverá testes, mudanças de posicionamento, conversas individuais e definição de quem realmente entra nos planos principais. Quando o elenco se reunir no Ninho do Urubu, o objetivo é simples: entender quem está pronto para jogar e quem ainda precisa se provar. O cenário da Supercopa do Brasil adiciona um componente extra. Mesmo sem data confirmada, sem local ou horário definidos, o Flamengo trabalha como se o jogo estivesse prestes a acontecer. A incerteza não pode atrasar o planejamento. O clube quer chegar forte, preparado e pronto para competir, independentemente de onde a bola vai rolar. Isso cria uma responsabilidade enorme sobre o departamento físico e técnico, porque o time não pode se apresentar em ritmo lento, sob risco de começar o ano atrás do adversário. O torcedor espera intensidade desde o primeiro jogo, mesmo que o calendário ainda esteja em aberto. Por isso, cada treino vai ter peso e cada jogador que se apresentar fora do ideal vai sentir a pressão. A parte psicológica também faz diferença. O elenco sabe que a temporada passada deixou lições importantes e que algumas frustrações marcaram momentos decisivos. Por isso, mais do que contratar, o Flamengo quer alinhar mentalidade. Um jogador que chega precisa entender o tamanho da camisa, o peso da arquibancada e a exigência que existe no Rio de Janeiro. Um atleta que permanece precisa mostrar evolução e não apenas depender do histórico ou da confiança antiga. Um nome que pode sair tem que ser negociado no momento certo, sem decisões por impulso. Esse é o tipo de construção que define se o ano será de irregularidade ou de protagonismo. Enquanto isso, a situação do gol se torna cada vez mais urgente. Não dá para entrar em uma temporada longa, com competições pesadas, sem total segurança na meta. A busca por um goleiro é prioridade e pode ser o próximo movimento forte no mercado. A diretoria sabe que não é uma posição qualquer. É a posição que segura título quando o jogo aperta. Quando os 90 minutos já não resolvem, quando o adversário aperta, quando o estádio silencia e o time precisa ser salvo, é o goleiro que decide. Por isso, a escolha precisa ser certeira, sem margem para erro. Assim, o Flamengo
vai se reconstruindo. Não com pressa irresponsável, mas com convicções que já começam a aparecer. A chegada de Vitão simboliza o primeiro passo. A situação de Vinha mostra que não haverá decisões precipitadas. A novela Caio Jorge indica que o clube não vai ultrapassar limites. O planejamento de reapresentação reforça que o ano já começou, mesmo com o calendário ainda em aberto. O torcedor sente que algo está se movimentando e, aos poucos, o Flamengo vai ganhando forma para encarar o que vem pela frente, sabendo que cada escolha pode ser determinante no caminho rumo aos objetivos que ainda estão sendo construídos. E no meio desse cenário, o torcedor observa tudo com aquele misto de ansiedade e expectativa. Cada movimento, cada informação, cada chegada ou possibilidade de negociação vira combustível para conversa, análise e projeção do que pode acontecer. A verdade é que o Flamengo vive um momento de transição importante, daqueles que definem o rumo da temporada. Se o clube acertar nas peças e na preparação, entra forte para disputar títulos. Se errar nos ajustes, perde tempo e começa o ano correndo atrás do prejuízo. É por isso que cada detalhe importa, desde quem volta das férias até quem será escolhido para liderar setores dentro de campo. A pré-temporada também vai servir para separar quem está pronto de quem ainda precisa mostrar serviço. Existem jogadores que chegam com status de reforço, mas precisam responder em campo para justificar a aposta. Da mesma forma, há atletas que já estavam no elenco e que tentam recuperar espaço depois de uma temporada irregular. As primeiras semanas no Ninho do Urubu vão ser decisivas, porque o ritmo, a intensidade e o comportamento vão influenciar diretamente nas escolhas da comissão técnica. Quem entender isso rápido sai na frente e pode ganhar protagonismo antes mesmo do primeiro jogo oficial. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o ambiente é de foco absoluto. A diretoria trabalha, o elenco se prepara, o mercado segue agitado e as decisões dos próximos dias podem mudar completamente o cenário. O Flamengo sabe que o caminho até os objetivos passa por estratégia, paciência e assertividade. Não adianta correr sem direção, nem esperar demais quando a oportunidade bate à porta. É o equilíbrio entre coragem e controle que define quem chega longe. E é justamente esse equilíbrio que está sendo buscado agora. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O Flamengo pode ter acabado de dar um passo importante para reforçar seu setor ofensivo. Fontes ligadas à diretoria indicam que João Arias, destaque em torneios internacionais e observado por diversos clubes europeus, estaria prestes a se tornar o novo reforço do rubro-negro. A negociação, conduzida por BAP, conhecido por seu faro apurado para contratações estratégicas, teria avançado de maneira surpreendentemente rápida, sinalizando que o jogador pode chegar com tudo para transformar a dinâmica do time. Arias é conhecido por sua velocidade, drible desconcertante e capacidade de infiltração na área adversária. No Flamengo, ele teria a missão de se tornar uma arma secreta para Felipe Luiz, que, à frente da equipe, busca alternativas para variar o ataque e surpreender as defesas adversárias. Acredita-se que o veterano lateral esquerdo, com sua experiência, terá papel fundamental na integração de Arias ao esquema tático, explorando ao máximo sua habilidade de atuar em profundidade e criar jogadas perigosas pelos flancos. O timing da chegada do jogador também levanta especulações.
Alguns comentam que o Flamengo estaria se preparando para uma sequência de jogos decisivos e que a presença de Arias poderia trazer aquela faísca extra que faltava em partidas de alta pressão. Rumores indicam que o treinador estuda maneiras de utilizá-lo tanto aberto na ponta quanto em movimentações mais centradas, o que poderia gerar imprevisibilidade para os adversários. Entre os torcedores, a expectativa já começa a crescer nas redes sociais. Há quem veja na possível contratação a chance de resgatar momentos de brilho do Flamengo em confrontos complicados, enquanto outros acreditam que a chegada de Arias sinaliza uma aposta de médio prazo, pensando em desafios nacionais e internacionais, independente do cenário. O fato é que a movimentação causou alvoroço nos bastidores. A transferência, ainda não oficializada, é comentada como uma das mais estratégicas do clube nos últimos meses. Enquanto a diretoria mantém discrição, o mundo do futebol observa ansioso. João Arias teria a oportunidade de entrar em um ambiente de pressão, mas também de enorme visibilidade. E Felipe Luiz, por sua vez, ganha uma nova peça que pode se tornar determinante em momentos-chave. Resta agora acompanhar se os rumores se confirmarão e de que maneira essa parceria no campo poderá se transformar em jogadas memoráveis, potencialmente alterando o panorama do ataque rubro-negro nos próximos desafios. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.